Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Pai querido, aqui está a sua palavra. Nos abençoe, Senhor, fala conosco e que possamos, ó Deus, ter sabedoria do Senhor, iluminação do teu Espírito para entender o teu ensino. No nome de Jesus oramos. Amém. O apóstolo Paulo, agora falando à igreja em Éfeso, traz para a igreja algo muito importante. Primeiramente, do verso 1 ao verso 3, ele vai trazer um retrato do homem natural. O que eu quero dizer com o homem natural? O homem que não tem Deus, o homem que não tem Jesus, alguém que ainda não nasceu de novo. E logo a seguir ele vai mostrar para nós qual é o trabalho, qual é a obra que o pecado faz na vida desse indivíduo. Mas a contraponto também nós vamos ver o que Deus faz quando esse indivíduo se entrega para o Senhor. Então nós temos aqui o início do texto, do verso 1 ao verso 3, nós temos um retrato muito detalhado e completo da pessoa que não tem Jesus como Salvador e Senhor. E o texto inicia dizendo que vocês estavam mortos. A pessoa que não tem Deus é uma pessoa que está morta. É claro que nós estamos falando em termos espirituais. Espiritualmente, essa pessoa está morta. Morta nos seus delitos e pecados. A pessoa que está morta, ela não consegue entender, ela não consegue apreciar as coisas de Deus. Assim como uma pessoa morta fisicamente não consegue ter nenhuma reação, aquela pessoa também que não tem Jesus no coração, ela não consegue ter nenhuma reação espiritualmente falando ao que tange a palavra de Deus, ao que tange a obra do Senhor. Então é necessário entender que essa morte espiritual, ela é por conta dos delitos e dos pecados. O salário do pecado é a morte. Paulo já fala isso na carta aos Romanos. E esta morte significa separação de Deus. Essa morte significa que não tem comunhão com o Senhor, não entende os projetos de Deus, não ouve a voz de Deus. Por quê? Porque Isaías vai dizer lá no capítulo 59, verso 2, que as nossas maldades faz separação de nós e do nosso Deus.
vai dizer que os nossos pecados está a tal ponto que o Senhor esconde o seu rosto de nós, então ele não ouvirá aquele que não nasceu de novo. Diante disso, é interessante e importante nós notarmos que aquele que é incrédulo quanto à vontade do Senhor, aquele que é incrédulo quanto à palavra de Deus, aquele que não nasceu de novo, ele não está enfermo, ele está morto. Ele não precisa de ser reanimado, ele precisa de ser ressuscitado. Ele precisa nascer de novo, ele precisa entregar o seu velho homem para morrer naquela cruz, para que ele possa, juntamente morrendo com Jesus naquela cruz, possa então nascer para uma vida nova em Cristo Jesus. Mas a obra do pecado não só deixa a pessoa morta, como deixa a pessoa também desobediente. Ele não tem interesse, ele não tem desejo, ele não dá importância em ouvir a voz de Deus e obedecer a sua voz. Essas pessoas agem como Adão e Eva. Você lembra disso? Deus vai dizer a Adão e Eva: olha, vocês podem comer de todos os frutos que tem aqui. Dá uma olhada. Você pode comer de tudo que tem aqui. Tudo. Mas aquela árvore que está no meio do jardim, não toque nela. Não coma daquele fruto. Porque o dia que você comer, certamente você vai morrer. O que tinha naquela fruta? Será que tinha um veneno? Será que tinha alguma coisa? Na fruta em si não tinha nada. É só a ação de desobediência. Deus fala: não me desobedeçam. Não queira saber o que tem. Simplesmente não me desobedeçam. Mas quando Satanás vem e entra no coração daquela mulher e daquele homem, eles preferem dar ouvido ao diabo do que dar ouvido a Deus. Eles preferem ouvir a mentira do diabo do que ouvir a verdade de Deus. Sim, o mundo faz pressão sobre cada pessoa para que viva de acordo com seus princípios. O mundo vai fazer pressão para que as pessoas possam entender que mentira, desobediência, traição, flerte, fantasias, sonhos mirabolantes, tudo isso é algo normal, quando a Bíblia diz que não é. Quando a Bíblia nos ensina que nós devemos viver uma vida santa, que possa então andar na vontade do Senhor e não fazendo a vontade do próprio homem. Sim, a desobediência a Deus está caracterizado por aquilo que Deus considera como seu inimigo. O mundo, o diabo e a carne. Quando nós desobedecemos a Deus, nós damos atenção ao que o mundo fala, nós damos atenção ao que o diabo fala, nós damos atenção à nossa própria vontade pecaminosa. Por isso que alguém que está desobediente, é alguém que está longe da vontade do Senhor. Mas não só isso. Aquele também que não tem Jesus no coração, vive uma vida em depravação. O indivíduo vive para agradar o seu próprio desejo, a sua própria carne, a sua própria mente. Seus atos são pecaminosos porque os seus apetites são pecaminosos. Por isso que Paulo vai dizer que essa pessoa está longe da vontade de Deus. O indivíduo é incapaz de fazer qualquer coisa para que possa se aproximar de Deus. Ele não tem vontade de Deus, ele não pensa em Deus. Para Deus, mesmo que Deus exista, para muitos, olha, não me interessa se Deus existe, eu não estou nem aí, eu quero viver a minha vida como eu bem quiser, eu quero fazer as coisas que eu quero fazer. E é interessante porque a pessoa que está envolvida no pecado, o pecado trabalha para que ela esteja morta, seja desobediente, viva em depravação, mas não só isso, faz com que essa pessoa esteja condenada.
João capítulo 3, verso 18 diz: quem nele crê não é condenado. Está dizendo, quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado pelo fato de não crer em Jesus. A pessoa já está condenada ao pecado. Essa sentença já está declarada. Quando uma pessoa vive em desobediência e não nasceu de novo ainda, ela já está condenada. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele pode e é capaz de adiar essa sentença. Graças a Deus que o texto não termina no versículo 3. O texto vai continuar. E do verso 4 ao verso 9, nós podemos ver Deus trabalhando por nós. E aqui, quando nós olhamos o quadro daquilo que o pecado faz, daquilo que o inimigo faz, aqui no texto, o texto vai continuar, nós temos aqui aquilo que Deus vai fazer por nós. O verso 4 vai dizer que Deus nos amou. O amor é um dos atributos compartilháveis de Deus por nós. Quando esse amor de Deus chega ao pecador, ele é expresso através da sua graça e da sua misericórdia. Então, quando nós pensamos em um amor de Deus, nós pensamos exatamente na graça e na misericórdia. E esse amor possibilita a salvação eterna para esse indivíduo. Em sua misericórdia, Deus deixa de nos dar aquilo que nós merecemos. E na sua graça, Ele nos dá aquilo que não merecemos. Por isso que isso é a formação do amor de Deus. Tudo isso só é possível, essa graça, essa misericórdia, que esse amor só é possível porque Jesus morreu por nós naquela cruz. No Calvário, Deus demonstra o seu ódio pelo pecado, mas também demonstra o seu amor pelos pecadores. Deus não só nos amou, mas o verso 5 vai dizer que Deus nos vivificou. Deus nos deu vida quando estávamos mortos em pecados. Ressuscitamos para uma vida nova com Jesus. Em Jesus, quando nascemos de novo, quando recebemos Ele como Salvador e Senhor, Ele não só nos vivificou, como Ele nos transformou e nos deu uma oportunidade de vivermos uma vida de acordo com a sua vontade. Em Cristo Jesus estamos libertos de uma vida de pecado. Em Cristo Jesus não estamos mais escravizados, não estamos mais mortos, mas agora Jesus nos vivificou para uma vida nova com Ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas o verso 6 também vai dizer que Ele não só nos amou, não só nos vivificou, como Ele também nos exaltou. Sim, não somos ressuscitados para viver uma vida sem propósito. Não somos ressuscitados para ficarmos aquém deste mundo e ficarmos nos martirizando, querendo algo novo e não termos. Não, Deus tem um propósito para nós como herdeiros das suas riquezas celestiais. E nós podemos experimentar essas riquezas aqui neste mundo. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de bem material, estou falando de transformação de caráter, transformação de propósito, ser bênção na mão de Deus para abençoar tantas outras vidas. Sim, Deus não só nos amou, como nos vivificou, como nos exaltou, como do verso 7 ao verso 9, Ele também nos guarda. Se Deus tem um propósito para nós, é que nós, através da nossa vida, possamos glorificá-lo por toda a eternidade. Ele tem um propósito de nos guardar, guardar a nossa salvação, salvação essa que é dádiva de Deus para cada um de nós. Meus queridos irmãos, Deus trabalha por nós, nos amando,
nos vivificando, nos exaltando e nos guardando. Mas Deus não trabalha simplesmente por nós, mas Deus trabalha em nós. Deus trabalha na nossa transformação. Deus quer nos tornar como Jesus, no sentido de sermos puros, no sentido de sermos santos, no sentido de sermos humildes, no sentido de sermos obedientes a Deus, no sentido de serem valentes, corajosos, intrépidos na proclamação do teu evangelho, sem nos acovardarmos, mas em amor levar a mensagem do evangelho. Deus tem o propósito de fazer uma obra em nós e através de nós, através do seu Santo Espírito. Filipenses capítulo 2:13 diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a tua boa vontade. Cristo realizou a sua obra redentora na cruz. Ela foi completa. E ele continua a sua obra através do Espírito Santo na nossa santificação, na nossa transformação. Ele nos capacita para que cada dia a nossa jornada seja um trabalho que edifique a vida das pessoas e que glorifique o nome do Senhor. Para que Deus possa continuar trabalhando em nós, Ele emprega 3 instrumentos na nossa capacitação. Ele trabalha em nós através da sua palavra. Ele trabalha em nós através da oração. Ele trabalha em nós através do sofrimento. Nunca esses 3 instrumentos fez tanto sentido em nossas vidas como esse que nós estamos vivendo agora. Nunca. E eu tenho certeza que nós podemos dizer, oramos tanto a Deus. Há tempos, eu acho que nunca lemos tanto a Bíblia como nós estamos lendo agora. Eu acho que nunca passamos tantas aflições e sofrimentos como nós temos passado agora. Vendo essa situação em que nós estamos vivendo, o medo de sermos infectados, ou medo e a preocupação com a nossa família, com os nossos entes queridos, com a nossa igreja, a situação que nós estamos vivendo, estão resolvendo no congresso lá, se podemos abrir ou não. Como diz uma nota que eu li, a igreja está no banco de réus. Se podemos ou não nos reunirmos. Nunca passamos por tanta luta, mas nunca nos aproximamos tanto de Deus como nós temos nos aproximado. E esse ciclo se repete cada vez mais. Esse ciclo vai se repetindo em que nós vamos buscando a Deus, nós vamos orando e o sofrimento vai chegando e isso vai nos fortalecendo e nós vamos crescendo e nós começamos a olhar a situação em que nós estamos vivendo, como Abacuque disse, olha, vai faltar o pão, vai faltar o leite, vai faltar o gado, vai faltar a colheita, mas não vai faltar a adoração a Deus. Não vai faltar a submissão a Deus. Isso é Deus trabalhando em nós. Deus está permitindo todas essas coisas e tem usado todos esses instrumentos para a transformação das nossas vidas, para que nós possamos nos preparar para encontrá-lo nos céus. Aleluia! Glória a Deus por isso. Às vezes nós pensamos, será que nós vamos conseguir passar por esse sofrimento? Será que nós vamos conseguir passar por essas situações? Olha, deixa eu dizer para você, se tivermos que passar por isso e coisas piores, o Senhor nos capacitará para que nós possamos passar. Deus está trabalhando em nossas vidas. E em quarto lugar, lá na parte B do verso 10, Deus trabalha através de nós. Deus só não trabalha por nós, como Deus trabalha em nós, mas Deus trabalha através de nós. O Senhor Jesus nos ensina que nós somos
sal da terra. Nós somos luz do mundo. Nós estamos aqui para espelhar o Senhor Jesus. E para que nós possamos espelhar o Senhor Jesus, nós precisamos permitir que o Senhor use as nossas vidas para a propagação do Evangelho. Não há mais tempo a perder. Nós temos que falar de Jesus. Quando alguém dizer, olha, nós estamos perdidos. Não, nós estamos salvos. O Senhor nos salvou. A mensagem do Evangelho está aí, ela não está presa. Ela está passando na internet. Muita gente tem ouvido do Evangelho. Você pode usar o seu WhatsApp, o seu Instagram. Você pode usar todas as redes sociais, as plataformas. E você mesmo, através do seu celular, você pode falar de Jesus para os seus irmãos, seus amigos, seus parentes, seus inimigos, não importa. Você pode pregar o Evangelho e nós devemos fazê-lo, permitir que o Senhor use as nossas vidas para que as pessoas possam ver as boas obras em nós, para que nós possamos proclamar Jesus. Não fazemos boas obras para sermos salvos. Fazemos boas obras porque nós fomos transformados. É o Espírito Santo que usa nossas vidas para fazermos boas obras. Deus está atento, meus irmãos. Deus está atento, trabalhando por nós, trabalhando em nós e trabalhando através de nós. De um lado, nós temos as pessoas que carecem da graça do Senhor, estão mortas nos seus delitos e pecados, mas por outro lado, Deus tem levantado um povo para que possam proclamar o Evangelho do Senhor, para que as pessoas possam conhecer a Jesus, ver o propósito de Deus em suas vidas e serem totalmente transformadas. Que Deus nos capacite, meus irmãos. Que Deus use as nossas vidas para que nós possamos permitir a boa ação de Deus através de nós, para que muitas outras pessoas possam recebê-lo como Salvador e Senhor das suas vidas. Deixar de uma vida de zumbi, de um vivo morto, para se tornar herdeiro dos presentes celestes que Deus tem para nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite a fazer a vontade dEle. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, bendito seja pela Tua presença em nós. Continua, Senhor, a nos fortalecer. Continua, Senhor, a fazer a Tua obra por nós, em nós e através de nós. E que muitas pessoas que estão mortas possam enxergar a luz de Jesus, que será refletida através da nossa vida, e possam também ter a mesma oportunidade que nós tivemos de recebê-lo como Salvador e Senhor das suas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo, que nunca temos nos aproximado tão prontamente ao Senhor como temos vivido este tempo. Buscado ao Senhor através das orações, buscado ao Senhor através da Tua palavra, e permitir que Teu Espírito Santo transforme as nossas vidas e fale através de nós, diante de tanto sofrimento que temos vivido. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Pode faltar tudo, Senhor, mas não vai faltar da nossa parte submissão e louvor e adoração ao Senhor, que é o único que é digno. No nome de Jesus, amém.